Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, sejam bem-vindos ao podcast mais fisicamente debilitado da podosfera. Gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Eu tô com ceratite, que é uma inflamação na córnea, que eu tô vendo tudo embaçado, não tô enxergando nada, e o Rodrigo está rouco. Tá rouco e com problema na coluna. Olha que beleza. Gente, já falou aqui várias vezes que é um podcast da terceira idade, e quanto mais velho você vai ficando, mais dor você vai ter, né? E aí aparecem uns negócios esquisitos. Então, hoje o programa vai ser um pouco diferente, porque como eu não consigo ler, o Rodrigo vai basicamente passar aqui as sinopses dos filmes e a gente vai comentando, porque, gente, não está fácil, não é? Por esse motivo que eu falo pra vocês do apoia.se/Abominável Podcast. Tô precisando comprar um olho novo, Rodrigo tá precisando de uma coluna nova. Então você vai lá no nosso Apoia-se, você ajuda a gente, pelo amor de Deus. Quanto tá custando um olho? Na Deep Web, quanto custa? Quem souber aí, deixa nos comentários. Apoia.se/Abominável Podcast. Ajude esse programa a chegar até dezembro. Porque do jeito que tá, a gente não sabe. Se a gente pudesse se dedicar só ao podcast, eu não preciso sair pra pegar ônibus, eu não preciso... Sua coluna ia ficar melhor. A coluna ia ficar melhor, você ia poder ficar em casa ali, ó, sem contato com pessoas, não ia pegar conjuntivite. Pois é, as pessoas ficam tudo perebento, né? Aí coça o olho. O problema é isso. Então não coçem os olhos, hein? Principalmente se for dos outros. Não enfia o dedo no olho do outro, né? Este programa é um programa de auditório hoje. Lá, 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 lá. Mas vem pra cá você! Minhas amigas. Minhas colegas de trabalho. Filmes de terror sobre TV. Por que, brasileiros? Porque estreou finalmente neste país Entrevista com o Demônio, o famoso Late Night with the Devil. Também conhecido neste programa como Capeta 11:30. Exato. Aka, né, a.k.a. o melhor filme do ano até agora. Até agora. Nós vamos falar sobre esse filme hoje, tá? Porque ele divide opiniões, a gente sabe disso. Vai deixar ele pro finalzinho. Vamos segurar essa audiência, porque antes de Entrevista com o Demônio, a gente vai falar de outros filmes de terror que abordam o sistema televisivo. E aí a gente vai falar aqui de filmes que envolvem a TV, mas programas de TV. Isso. A gente não vai colocar Poltergeist, por exemplo, ou Terror Vision, né, que se trata de uma antena parabólica. Não, a gente vai falar de filmes sobre programas de TV. E aí temos uma listinha marota aqui para vocês. Vamos passando um por um, começando com Videodrome. Por favor, Rodrigo, faça as honras. Videodrome é sobre um sujeito, né? Um maravilhoso filme do Deus David Cronenberg. A gente já falou sobre ele aqui no programa especial da carreira dele, né? Da família dele. É um filme que fala de um sujeito que se depara com uma transmissão durante as madrugadas ali. Ele estava zapeando a TV e acaba esbarrando com aqueles filmes snuff, né? Aqueles filmes onde as pessoas são torturadas, filmadas e dizem aí que vendem na Deep Web. E aí ele vê aquilo, não tem identificação do canal, ele nunca viu aquilo, aquele canal era vazio antes, e aí ele fica obcecado por esse programa. Ele é um sujeito bastante problemático, né? Ele fica obcecado por esse programa, ele começa a investigar, e conforme ele vai investigando aquilo, cada vez mais que ele mergulha nesse mistério, ele vai sendo dominado pela violência da TV, né? Até por isso que se chama Videodrome, a síndrome do vídeo, né? No Brasil tem o subtítulo genial, né? Caso você não tenha entendido o que é um videodrome, a síndrome do vídeo, que é exatamente o que esse cara passa a ter. Ele começa a ter alucinações com a TV, ele tem uma cena maravilhosa onde ele faz sexo com a TV. Ô, meu pai. Né? Assim, no sentido bastante... Não literal, né? Porque vai parecer que é uma coisa explícita, mas bastante poético e bizarro. Vamos colocar assim. É um filme maravilhoso com James Woods, Debbie Harry, dirigido por David Cronenberg, um filme lá de 1982, que merece ser assistido e revisto,
que nunca sai de moda, né? Hoje em dia a gente não tem muito... A TV está um pouco derrubada, assim, para nós, que usamos mais a internet, mas ainda tem muita gente que só se informa pela TV e a TV nunca esteve tão perigosa. Esse é o problema. E David Cronenberg já fez o alerta anos atrás. Qual a diferença entre um snuff e um Datena? Exato. Esse comentário foi editado pelos meus advogados. David Cronenberg dizendo nas entrelinhas o que a gente precisa saber. Então assistam o Videodrome porque é sensacional. E aí a gente vai para um outro que o Rodrigo assistiu esses dias e ele odiou, mas ele vai falar aqui para vocês. Eu confesso que eu odiei o filme, mas tem 2 pontos que são importantes. 3 pontos, na verdade. I saw the TV glow. I saw the TV glow. Eu vi o brilho da TV. Olha que nome foda. E o que mais tem nesse filme é brilho da TV. Brilho em geral. Esse filme é do diretor Jenny Schreiber, não sei como é que fala isso. E aí, isso é onde eu ia comentar, né? Tem 3 pontos aqui. Eu não sou o público-alvo. Eu não sou exatamente um fanboy da A24, né? Eu vou discorrer melhor sobre isso. E eram só esses 2. Eram só esses 2. Pois muito que bem. Tinha mais um, mas me fugiu a cabeça agora. Muito que bem. Você já falou desse filme também no programa com o Jetro, né? Você veio comentado e tal. Mas fora esse lance da A24, né, que vocês comentaram que era basicamente um filme com vinhetas, né, da A24, um catálogo. Esse é o filme que a A24 pode mostrar para os outros diretores que ela quer contratar e falar: você faz isso? Se o cara falar faço, eles contratam. Porque tem todas aquelas maniazinhas da A24, luz neon, planos lentos, zoom em coisa que não interessa, pessoas que não falam como pessoas normais. E o filme se trata de um garoto que ele tem uma família bastante rígida e ele ouviu falar de um programa que passa na TV, né? Ele viu a propaganda desse programa na TV e ele queria muito assistir um filme sobre uma série de TV sobre 2 meninas adolescentes que caçam monstros, assim, meio Buffy, né? Meio Buffy. Acho que um exemplo, uma Buffy mais breguinha, mas é Buffy. E aí ele fica curioso com isso, ele queria muito assistir e tal. Aí um dia ele vai lá para a escola à noite, no dia que tá tendo as eleições, e os pais foram lá votar, e ele encontra uma menina lendo, né, uma menina mais velha, lendo o guia de episódios da série, né? Aí eles começam a conversar sobre a série e tal, ela empresta o livro para ele fica, pô, isso aqui deve ser legal pra caramba e tal. Ela fala, vai lá em casa na sexta-feira, a gente assiste junto. Aí ele foge de casa, né, sai de mansinho de casa, vai assistir lá e tal, e ele começa a ficar amigo dessa menina, até que um belo dia ela fala para ele, ó, vou fugir de casa, vem comigo. Aí ele, puta, assim, a gente é amigo e tal, gosto de você, mas não vou, né, não consigo. Aí a menina desaparece, passam uns anos e ela volta. Ele já tá adulto, trabalhando num negócio de festa de aniversário, assim. E aí ela tá toda estranha e tenta convencer ele a voltar pra série de TV. Ela disse que ela foi até a série de TV e ele precisa voltar lá com ela. E aí assim, lembrei o terceiro ponto. Esse filme ele foi vendido como um filme de terror, mas ele tem viés sobrenatural, mas assim, de terror ele não tem nada, sabe? Ele tem ali, ele bota o pezinho no sobrenatural, mas não é um filme de terror exatamente. E aí ela começa a tumultuar a vida do rapaz. E aí, assim, eu não sou o público-alvo, porque ele tem um foco muito mais adolescente, né, mais ali jovem adulto, que tem uma linguagem toda própria, né, e eu sou tiozinho, eu até trabalho com internet e tal, mas para mim não comunicou muito. Eu entendi o que o filme quer dizer, né, e vale a pena dizer que a diretora é uma mulher trans, então esse filme é sobre isso, né? Esse lance dele, da menina querer que ele vá com ela para esse lugar, tem muito a ver com as mudanças, né? Ela volta, depois de algum tempo, como um rapaz. E quando
assistiam a série juntos, eles brincavam, né? Faziam ali, interpretavam a série sendo duas meninas, né? Como na série eram duas meninas. Então o filme é sobre o rapaz não ter aceitado essa mudança, né? Ele não ter abraçado e não ter assumido esse lado dele, né? A verdadeira identidade dele, por conta da pressão da família, pressão social e tal. E aí ele passa a vida inteira infeliz e não consegue, mesmo quando ela volta, né? Quando eles voltam a ter contato, ela quer que ele volte para a série, naquele momento onde os dois eram pessoas diferentes. E aí ele não, né? O filme todo se desenrola aí. Então ele tem uma mensagem interessante, tem um conceito interessante, mas não é pra mim. Assim, eu realmente achei muito cheio de firula, muito meio querendo ser David Lynch, sabe? Aquela coisa. O David Lynch, ele é David Lynch, porque só existe um David Lynch. Obrigada. Né? Ele começou a carreira dele lá atrás, fazendo filmes independentes, foi colocando cada vez mais esquisitice, até que a gente entendeu o estilo dele. Você chegar já, né? Olha, toma aqui. David Lynch para vocês, não, calma, né? Eu acho que tem que dosar um pouco mais, assim, porque o filme fica muito hermético, né? Ele conversa com esse público e só, né? E se você está fazendo um filme que você quer falar sobre isso, você tem que como é que fala? Tornar a linguagem um pouco mais palatável para que você possa transmitir essa mensagem para outras pessoas também, né? Tipo, a família das pessoas que têm esse problema, né, de não poder se assumir, não poder ser o que elas são de verdade. Né? Se você não está envolvido com isso, você vai assistir esse filme e vai falar, pô, que diabo é isso? Que foi isso que eu assisti agora? Mas ele tem um conceito interessante, ele tem um visual bonito, mas tem muita firula e é muito solto, assim, sabe? Você vai ter que ir pegando uns pontos ali e tentar juntar uma história. É muito bizarro. E é uma história importantíssima que deveria ser contada de uma maneira para atingir mais pessoas, porque mais pessoas precisam entender que as pessoas devem ser o que elas são, não o que a sociedade quer. Gostei do seu fechamento, da sua conclusão para com este filme. Vamos para o próximo, Transmissões Sinistras. Eu confesso que eu não lembro desse filme. Eu confesso que eu também não lembro desse filme. Eu descobri que ele está... Não lembro não assisti, né? Ele está disponível no Prime Video, já botei na minha lista. Ah, legal, mas do que é? Se trata de um sujeito que trabalha com arquivos de filme, né? Naquelas coisas que a TV tem lá, todas as fitas, né? Tudo que foi gravado, alguém precisa organizar para poder, tipo bibliotecário, né? Esse cara trabalha com isso, ele é um arquivista de vídeo. E lá nos anos 90, né? Lá no comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 90, quando estava rolando a transição ali, já começando a rolar a transição do analógico para o digital. Então, ele é muito parecido com o Videodrome nesse sentido. Esse cara, só que ele encontra os arquivos no lugar onde ele está trabalhando, né? São umas fitas bizarras ali, cheia de vídeos estranhíssimos, e ele fica tentando descobrir, né? Ele fica, para variar, fica obcecado, né? Isso acontece muito. Então, amiguinhos, quando vocês encontrarem fitas bizarras por aí, né? Assim, um pendrive, quem nunca pegou um pendrive? Quem nunca? Pegou e foi lá, será que tem que CD, né? Puta, quantas vezes eu achei CD na rua e levei para casa. E aí, esse cara fica obcecado em descobrir a origem daquilo, né? Onde que aquilo foi passado, quem fez aquelas fitas, quem gravou. E aí, toda a história se desenrola. Esse filme está disponível no Prime Video. Eu confesso que eu não assisti ainda, mas eu adoro essa temática, né? A gente já viu, por exemplo, o Sinister lá, a Entidade? A Entidade tem essa pegada, o Videodrome tem essa pegada. Tem aquela série da Netflix muito boa, que um cara também está trabalhando com as fitas. Ai, sim, é um número, peraí, Arquivo 81, este é o nome da série, que é bem legal e foi cancelado, um absurdo, mas tudo bem. Uma série muito boa que também tem um paralelo com esse estilo aqui e que é bem bacana, assim. Eu gosto desse lance que envolve os bastidores obscuros da TV, né? Porque para quem viveu ali nos anos 80, os anos 90, a gente viu muita coisa esquisita na televisão.
Nossa, era o que mais tinha, inclusive. Você falou esse negócio de TV, eu lembrei de 2 filmes que vale aqui a menção honrosa, porque nós já falamos dele tempos atrás. Um é o Censor, que é aquele vídeo da moça... Aquele filme que a moça, ela pega filmes, né? Pra fazer a classificação etária, pra cortar alguma coisa ou outra, e aí ela acaba achando que ela viu a irmã dela, que tá desaparecida, num desses vídeos... num filme de terror XY lá, e ela entra num universo de uma paranoia doida e vai se enfiar no meio dos filmes, vai atrás. O filme ele tem um tema muito pesado, é um filme, assim, ele é maravilhoso. É um dos melhores dos últimos 10 anos, assim. Censor é muito bom. E tem um outro, que eu não lembro o nome dele agora, mas é um filme em que um cara... ele quer ter amigos, mas ele não tem amigos. E aí, ele vai numa locadora e começa a pegar as fitas de vídeo de alguém que finge que é teu amigo, entendeu? Você fica meio que conversando com a TV. Cara, esse filme, ele vai num troço tão maluco. Rent-a-Paul, esse mesmo, Rent-a-Paul. Eu não sei onde vocês vão achar, ouvintes, mas procurem, porque este filme olha... É aquele... Você ficar dodóizinho da cabeça depois, não? O próximo se chama Ghost Watch. Eu não vou nem entrar muito em detalhes aqui, porque eu acho que pelo título eu já sei do que se trata. Mas vamos lá, Rodrigo. Esse filmezinho aqui é uma belezura, uma pérola de lá de 1992, que tem tudo a ver com o filme que motivou esse programa, que é o Late Night with the Devil, né? E aqui no Brasil vocês encontram como Vigília Paranormal, né? Eu acho que ele saiu em VHS aqui. Depois disso eu nunca mais vi. Inclusive preciso procurar para rever. E ele é um falso documentário que foi transmitido ao vivo. Eu estou fazendo aqui o sinal de aspas para vocês não estão vendo. Mas é ao vivo, na noite de Halloween, na BBC, e que mostra um grupo de repórteres, né? Um grupo de repórter, né? Repórter investigativo, que eles vão para uma casinha ali, na periferia de Londres ali, que supostamente ela é assombrada. Então, enquanto eles vão se envolvendo na história da família que mora ali, que eles vão montar os aparelhos para pesquisar, eles vão fazer entrevista com as pessoas, eles chamam os especialistas, eles entram ao vivo, né, para falar com os apresentadores. É exatamente como se fosse um programa. Eu acho que até se alguém pegou isso aqui distraído lá na época, deve ter rolado que nem o famosa transmissão de rádio lá da Guerra dos Mundos, né? O nosso querido Orson Welles. Ele fez uma interpretação ali do livro Guerra dos Mundos, né? Eu vi aqui, foi em 1938. Então, quando começou, ele falou, gente, a gente vai fazer hoje aqui uma dramatização, né, do livro Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. E aí começou. Só que tinha muita gente naquela época que estava ouvindo um outro programa que tinha muita audiência. Então muita gente esperava terminar aquilo ali e depois ia procurar outra coisa para ouvir. E aí a hora que acabou, que eles mudaram de canal, né, de estação, se depararam lá com a gritaria, falaram, eles estão aqui, estou aqui na Nova York, ele acabou de descer um disco voador e tá desintegrando as pessoas, e aquela coisa, né, como se fosse tudo que está escrito no livro, mas sendo narrado ao vivo ali. E gerou um pânico, né? Eu não sei até que ponto isso foi tão grande quanto as pessoas falam hoje em dia, sabe? Eu queria ter mais relatos, mais pesquisa sobre isso, né? Muita gente fala que foi um pânico generalizado, mas eu não acho que tenha sido tão grande. E aí eu imagino que possa ter acontecido isso quando o Ghost Watch foi transmitido lá no Halloween de 1992. Deve ter pego alguém distraído, tanto que ele nunca mais foi transmitido, porque isso aqui deu um B.O. Né? Ele deu um bafafá. Deu um processinho. Que até no IMDb, né, eles falam que Ghostwatch nunca teve a intenção de enganar, né, os telespectadores. Ele foi vendido como um drama
E continha lá até nos créditos, né, no começo, né, porque antigamente os créditos vinham antes, né, do filme, e escrito por, né, e lá, mas exatamente como aconteceu no caso do Orson Welles, algumas pessoas que ligaram depois que o negócio já tinha começado ficaram confusos ali, né, inclusive eles tinham uma linha onde você podia ligar, né, para conversar, e aí quando atendia, eles falavam, né, que não era verdade e tal, né, que aparecia o telefone ali embaixo, né, falavam, liga aqui e tal, e aí eles botavam o ator para conversar, né, para contar coisas, mas a pessoa que estivesse assistindo e ligasse recebia uma mensagem falando que não, se isso que você tá vendo aí é mentira, fica tranquilo. Eu amo, juro, eu amo. Genial. Puta, e é muito bom, gente. Vocês precisam ver, assim, é muito bom, muito gostosinho de ver, assim, aquele climão de TV dos anos, tipo... Goulart de Andrade, eu amava o programa dele. Vem comigo, amava. Ele era um que ia pros cafundó ali, né, da madrugada, comando da madrugada, e ia explorando um lado bem obscuro, inclusive muita coisa paranormal. Muita coisa sinistra da cidade. Da cidade, eu lembro... Teve um episódio que ele andou pelas galerias ali da Paulista. Você sabia que tem uma outra Avenida Paulista por baixo ali? É muito bonito. Ele fazia conversava com os espíritas, né? Que faziam aquelas cirurgias lá no olho ali, né? Com um prego, uma chave de fenda. E fazia ali. E ele filmava e mostrava na TV. Eu nunca esqueço um programa que ele fez, que ele foi no IML de madrugada. E aí ele conversou, e viu uma autópsia, o cara fazendo autópsia, e ele conversando com o médico. Ele falava, mano, o cara tá passando uma autópsia na televisão. Tudo bem que era tipo 2 da manhã, mas... Ainda ontem eu tava assistindo um vídeo do canal Sociocrônica, que é muito bom. E eles estavam falando sobre 2 programas clássicos do Goulart de Andrade, que ele conta... a rotina das travestis de São Paulo lá nos anos 80, no comecinho dos anos 80. Muito bom, assim. Tem, né? Tem um pouquinho ali do Mundo Cão, mas um lado que ali na época já estava finalizando a ditadura, mas ainda era uma época de repressão, né? Tinha até um programa de tirar as meninas da rua mesmo. E aí ele ia lá, conversava, mostrava. Tem bastante desses vídeos no YouTube, procurem lá. Mas assistam Vigília Paranormal, Ghost Watch, de 1992, uma pérola da TV inglesa, uma delicinha de se assistir. E a gente vai pro próximo, que se chama The Last Broadcast. Esse aqui é paulada, hein? Eu acho que eu comentei desse aqui no nosso programa de Found Footage. É bem legal esse filme. É bem legal esse filme. Ele, né, a Bruxa de Blair tem aí o seu crédito de trazer de volta, né, o Found Footage, mas esse filme aqui saiu 1 ano antes, mas ele não teve o mesmo sucesso que a Bruxa de Blair, porque não teve todo o marketing, toda aquela campanha doida que a Bruxa de Blair fez, mas ele segue a mesma linha, só que ao contrário, né, de repórter, de documentaristas investigando uma bruxa, isso aqui mostra jornalistas que vão acompanhar o dia a dia de um assassino chamado Jersey Devil, né? Conhecido como Jersey Devil, o diabo de Jersey, demônio de Jersey. E eles vão acompanhar a rotina desse assassino, como ele trabalha, como ele caça, o que ele pensa, né? Eles fazem entrevista com o cara. E conforme eles vão se aprofundando, eles vão se envolvendo mais com esse universo perigosíssimo, né, desse serial killer, as coisas vão ficando mais estranhas e mais violentas. E o filme é uma paulada, tem esse clima de found footage, de Bruxa de Blair ali dos anos 90, que dá uma veracidade pra coisa que não é qualquer um que aguenta. Pesado. O nosso próximo é o Hack, porque a gente tem que falar de Hack. E tem a versão americana, que a gente finge que não aconteceu, mas a gente fica com a versão em espanhol, que é o original, que é do Paco Plaza, se eu não me engano. Esse diretor maravilhoso. Ele é incrível, eu amo o Paco Plaza. E ele fez um filme sobre um programa de televisão que vai, inclusive, conversar com pessoas que trabalham à noite
É uma moça, ela que é apresentadora, e ela vai passar ali uma noite com o corpo de bombeiros. Então ela tá lá entrevistando. Também é aquele estilo da, né? Você tá assistindo a câmera dela, né? Como se você estivesse vendo a fita do programa. E ela tá lá, né, acompanhando e tal. E aí esse corpo de bombeiros, eles recebem um chamado, enfim, para socorrer uma pessoa que tá num prédio. Vamos até lá? Vamos até lá, né? E aí eles vão até lá. É a mulher, o cinegrafista e o corpo de bombeiros. Eles chegam no local, tem uma senhora passando mal, alguma coisa assim, um negócio esquisito. Eles vão acompanhar, então, a assistência, né, dos bombeiros para com esta senhora. E aí, meu amigo e minha amiga, vira um pega pra capar, porque, na verdade, este pequeno prédio está infestado, está contaminado com um troço muito louco que vai pegando morador por morador. E aí eles querem fugir e não conseguem porque a polícia por fora lacra tudo. E eles não podem sair, eles têm que lutar para sobreviver. É um espetáculo esse filme. Esse eu acho que é o top 10 da década ali. Fique de olho. Já falamos desse filme aqui do REC e Outras Oportunidades, mas temos que mencionar porque é um diretor muito bom que só fez coisa boa até agora. E REC se encaixa aqui no nosso tema de hoje. Falamos, e cadê Late Night with the Devil? Cadê a entrevista com o demônio? Chegamos no melhor filme de 2024 até agora. E aí você me pergunta, Daniele, por que este filme é tão bom? Eu não achei nada demais. E aí eu vou repetir uma frase do Rodrigo que diz que terror não é resultado, é forma e conteúdo. Eu vou citar um exemplo aqui para deixar isso mais claro. Eu acho que eu comentei no outro programa, né? Que, por exemplo, se você assistir um filme de comédia, se você não achar graça, não quer dizer que ele não é um filme de comédia. Segundo, porque não é um remake, nem uma sequência, nem um reboot. Só isso já merece atenção. Já merece a gente olhar e falar obrigada, senhor. E terceiro, eu acho que a graça toda desse filme é que ele consegue te colocar dentro da história. Então, qual que é a história? Vamos lá. É um apresentador de televisão, ele tem um talk show noturno, e ele tá desesperado por audiência. E aí é noite de Halloween, eles sempre fazem especial de Halloween. Nesse especial de Halloween, ele mete lá uma parada paranormal, uma pauta paranormal no programa, chama vários especialistas e tal, não sei o quê. E o plus, né, a sensação da noite, a grande atração do programa é uma menina que diz estar possuída pelo demônio. Então você tem lá uma tutora dessa menina e tal. E aí, no meio do programa, eles estão conversando e ele fala, bom, vamos então ver se vai rolar esse trem aí. E aí, eles, enfim, rola uma possessão ao vivo. E daí tem todo o desenrolar da história. O que eu gosto nesse filme, por que eu falei que você faz parte? Porque, num primeiro momento, você é colocado como se estivesse assistindo um documentário. Quando o negócio começa, o programa de televisão, parece que você está na plateia. Aí chega uma hora que parece que você é aquela pulguinha que vai nos bastidores, assim, sabe? Que consegue ver os bastidores de um programa ao vivo e tal. Parece que você é da produção. Depois parece que você está no sofá da tua sala assistindo um programa de televisão. Que é essa a proposta. Os cortes, né? Ele fala, vamos agora pro intervalo, que parece. Você vê os cortes e tal. Então, ele é muito imersivo. Ele te coloca dentro da trama e ele é muito sarcástico. Ele é muito nostálgico. Então, você que viveu anos 80 e 90, você lembra daqueles programas absurdos que tinha na televisão? Sim, que a gente estava falando agora há pouco aí do Operação, Autópsia ao vivo, né, na TV. Um monte de coisa bizarra. Você falava, nossa, que por mais absurdo que fosse, você não conseguia tirar o olho da televisão. Você fala, mano, o que tá acontecendo? O que tá passando? E aí isso fica em você. E aí no meio daquela cena, daquela coisa, de repente vem, daqui a pouco, depois dos comerciais e tal, porque é muito TV cão, assim, né? É muito absurdo. E isso tem
no Entrevista com o Demônio. Então, quem viveu essa época, quem lembra dessa época, quem tem uma noção dessa época, quem estudou essa época, vai se identificar com esse filme porque vai ter essa memória, vai ter essa, né, essa relação. E isso é muito bem feito. Então, você realmente fica... De diversas formas, você faz parte daquele filme, você faz parte daquela ação, você se identifica ali, você torce pelos personagens, pelos anti-heróis que tem ali e tal. E tudo isso eu acho que faz um combo, fora o lado sinistro, porque sim, ele é sinistro, ele pode não ter jumpscare, ele pode não dar medo, nem nada, mas ele é um filme sinistro. Eu ia falar agora, né? Aí você, ouvinte, vai falar... Tia Dani e tio Rodrigo, eu nasci nos anos 2000. Eu vou gostar, além de todo esse formato, né? Que aí você tem que entender que isso faz parte do filme como found footage, né? O found footage, você vê ali a câmera, isso é o suporte que eles utilizaram. É formato de documentário, um formato de programa de TV. A história é muito boa. Né? Tem vários detalhes ali que você vai montando o quebra-cabeça, coisas que são só comentadas, são olhares, né? Tem uma coisa que me incomoda demais, que é uma pessoa que está na plateia, não vou comentar aqui porque quem não viu ainda, aquela pessoa me incomoda demais, aquilo é muito esquisito. É bizarro. Propositalmente bizarro. Propositalmente, né? Porque você fica o tempo todo, porra é essa? E aí, mas... E não é o foco, né? Aquilo está acontecendo no fundo, passa às vezes a câmera ali e você fica, o que foi aquilo? É muito bom. É muito divertido de assistir. E quando acaba, é aquele negócio que você quer ver mais. Você fala, como assim esse filme acabou? Não, tem que ter mais, eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber o que... E não tem, porque... Programa bom é isso, né? Ele acaba no auge, ele acaba... Deixa aquele gostinho de quero mais. E eu acho que a interpretação do David Dastmalchian, que é o ator principal, que é o apresentador de televisão, ele, assim, se fosse qualquer outro ator, acho que não seria a mesma coisa. Ele tem essa esquisitice no DNA dele. E ele tá arrebentando nesse filme. Bom, e é uma pena que isso nunca levaria ele para o Oscar, porque o Oscar jamais vai indicar um filme desses mas ele tá perfeito. Assim, ao mesmo tempo que eu acho que ele tá perfeito, ele é uma coisa que me pega, porque esse filme talvez ele ganhasse mais com uma pessoa desconhecida. Mas até que ponto uma pessoa desconhecida seria tão boa quanto ele para segurar o filme, sabe? Fica meio nessa dúvida, porque você bate o olho e você sabe quem ele é. Isso dá uma quebradinha ali, né? Se talvez ganhasse ali, que nem aquele que eu comentei em inglês lá da BBC, o Ghostwatch, eram pessoas que são esses caras? Nunca vi. De repente eles são pessoas mesmo dessa área, né, e tal. Eu acho que é o papel da vida dele, assim. Sabe? Ele nasceu pra fazer esse filme. Ele sempre faz papel de gente estranha, né? Ele sempre trabalhou em vários filmes de terror, mas aqui foi tão aclamado que ele até ganhou um programa de TV próprio. Né? Pra você ter uma ideia como o negócio foi. Realmente foi aquelas conjunções astrais, sabe assim? Então, brasileiros, é um filmaço. Vou colocar mais um comentário aqui, que esse filme, ele usa, assim, numa mensagenzinha ali, ele coloca um flash, né? O demônio lá faz um comentário e aparece um flash disso, sobre o clube Bohemian Grove, que é um clube bizarro lá de gente muito rica, aquelas pessoas ricas que você não vê na rua, são aquele 1% que controla o mundo, né? Que tem aquele 1% que tem 99% da grana do mundo. É um clube desses caras que ele fica no meio de uma floresta, ninguém pode entrar nesse lugar. E eles se reúnem lá uma vez por ano para fazer um retiro. Ninguém sabe direito o que acontece também. Acontece lá, eles discutem várias coisas e eles têm um ritual onde eles fazem uma fogueira ali, onde eles queimam um bebê, né? Isso entre aspas, porque é figurativo, né? É figurativo não, é figurado, sentido figurado. Né? Tem todo um ritual ali que eles queimam esse bebê para um deus de coruja, que é uma coruja de pedra gigante. E eu fiquei noiado com isso depois desse filme. Comecei a procurar tudo que eu vi na internet e assisti vários vídeos de gente de youtuber, né, que invade o lugar à noite, assim.
E é muito esquisito. Procurem depois esses vídeos dos caras invadindo um Bohemian Grove à noite, que vem é tipo um extra do filme. Tá, olha que legal isso. Eu não tinha pensado em procurar depois, mas você me deu uma boa ideia. Se você conhece já a história, quando eles mostram esse flash, você, opa, eu conheço isso aí. Né? Mas se você nunca ouviu falar, você vai achar só que é uma cena ali que fizeram pro filme, mas aquele clube ali que aparece, né? Aparece uma foto, é real. Tá vendo só? Entrevista com o Demônio não é só um rostinho bonito. Não é só o melhor filme do ano até agora. Não é só o melhor filme do ano até agora. Ah, mas eu não achei tudo isso. Tudo bem, gente. Vivemos numa democracia. Cada um acha aquilo que quer. E é curioso, assim, você assistir como história mesmo, né? Aquilo ali é uma parte da história da televisão. Muito do que você consome hoje passou por aquilo. Vá assistir Entrevista com o Demônio, caso você não tenha visto ainda. E, caso você não saiba, você pode ver filmes e séries de terror quando você quiser. É só você acessar a Darkflix Plus. É o único serviço de streaming nacional focado, como eu falei, no universo fantástico. Filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O diferencial é que todo dia entra um filme para você se divertir. Por exemplo, já está lá na Darkflix o Brightburn, Filho das Trevas, que é aquele filme com o Superman ao contrário. Ao contrário é ótimo, né? Superman do mal. Esse filme é muito bom, eu sou muito fã desse filme. Divertido. Eu gostaria muito que eles tivessem feito, dado seguimento ao plano que eles tinham de montar uma Liga da Justiça do Mal ali. Eu também. Tem também, já está lá, O Homem das Sombras, que é um filme com a Jessica Biel, de 2012. Também está lá O Herdeiro do Diabo, veja você, olha esse nome que, né, sugestivo. Também entrou Alligator, entrou também Terror no Pântano, que é uma galera que vai fazer um passeio de barco, e aí num lugar meio que tem uma lenda urbana e tal, não sei o que, eles vão à noite no pântano, e aí essa lenda acaba virando realidade, e daí dá tudo errado, como você já deve imaginar. Também já entrou também MTV 2, A Possessão. Pois é, continuação do clássico. E por aí vai. Todo dia entra um filme de terror, darkflixplus.com.br. Este foi o Abominável Podcast de hoje. Vale a pena lembrar para vocês mandarem as suas perguntinhas para o nosso e-mail, abominávelpodcast@gmail.com. Isso. E se você quis anotar os filmes que a gente comentou aqui e não conseguiu, porque não entendeu o que a gente falou, ou foi muito rápido, você vai lá na segunda-feira no nosso Instagram, @abominávelpodcast, que toda segunda-feira eu faço o post do episódio da semana com a lista dos filmes e onde você consegue assistir. Tá tudo lá. A gente é muito chique. Semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.